Olá, amigos do canal Videira Espírita, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Thelma Marieta e estamos aqui mais uma vez para dar continuidade ao estudo da obra Paulo e Estevão, trazido a nós pelo Espírito Emmanuel através da psicografia de Francisco Cândido Xavier. E para que possamos ter uma ambiência adequada ao estudo, para serenarmos nossos pensamentos, nossos corações. Vamos ler também de Emmanuel o livro Caminho, Verdade e Vida. Vamos ler uma página deste livro, trazido por ele através da psicografia de Chico Xavier. A mensagem de hoje será a mensagem número 13, intitulada A Carne. O versículo destacado por Emmanuel, pertence à Carta aos Gálatas, escrita por Paulo, e o capítulo é o 5, trazendo o versículo 25, que diz assim: Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. E Emmanuel faz as seguintes considerações sobre as palavras de Paulo. Quase sempre, quando se fala de espiritualidade, apresentam-se muitas pessoas que se queixam das exigências da carne. É verdade que os apóstolos muitas vezes falaram de concupiscências da carne, ou seja, dos desejos pecaminosos, da luxúria, né? De seus criminosos e impulsos e nocivos desejos. Nós mesmos, frequentemente, sentimos-nos na necessidade de aproveitar o símbolo para tornar mais acessíveis as lições do Evangelho. O próprio Mestre figurou que o espírito, como elemento divino, é forte, mas que a carne, como expressão humana, é fraca. Entretanto, que é a carne? Cada personalidade espiritual tem o seu corpo fluídico, e ainda não percebestes, porventura, que a carne é um composto de fluidos condensados? Naturalmente, esses fluidos, em se reunindo, obedecerão imperativos da existência terrestre, no que designais por lei de hereditariedade. Mas esse conjunto é passivo e não determina por si. Podemos figurá-lo como casa terrestre, dentro da qual o espírito é dirigente, habitação essa que tomará as características boas ou más de seu possuidor. Quando falamos em pecados da carne, podemos traduzir a expressão faltas devidas à condição inferior do homem espiritual sobre o planeta. Os desejos aviltantes, os impulsos deprimentes, a ingratidão, a má-fé, o traço do traidor nunca foram da carne. É preciso se instale no homem a compreensão de sua necessidade de autodomínio, acordando-lhe as faculdades de disciplinador e renovador de si mesmo em Jesus Cristo. Um dos maiores absurdos de alguns discípulos é atribuir ao conjunto de células passivas que servem ao homem a paternidade dos crimes e desvios da terra, quando sabemos que tudo procede do Espírito. Vamos orar? Amado Mestre Jesus, mais uma vez estamos aqui buscando a obra Paulo e Estevão para aprender. Que hoje seja mais um encontro de muitas lições. Que possamos compreender tudo aquilo que as personagens nos trarão. Que possamos aproveitar-lhes as lições através de suas experiências. E agradecemos, Senhor, esta belíssima oportunidade, que com certeza nos ajudará no nosso crescimento espiritual, na nossa caminhada em direção ao nosso Pai Celestial. Que o anjo guardião de cada um de nós esteja ao nosso lado para nos intuir, nos ajudar a compreender, a ampliar o nosso entendimento. Abençoe, Senhor, os nossos lares,
os nossos afetos. Que assim possa ser, graças a Deus. Então, vamos retomar o nosso estudo, fazendo aquele pequeno retrocesso para nos situarmos onde paramos, né? O que vimos no estudo anterior. E no anterior, nós vimos Abigail questionando Saulo. Lembrem que Saulo ele foi de Jerusalém para Jope, para estar com a família, né, de Zacarias, Ruth, para ficar ao lado da noiva, vamos dizer, recarregar suas baterias, né? Afinal, ele vinha de dias bem atribulados com o julgamento dos apóstolos. E então ele estava em casa de Zacarias, contando tudo o que se passou, Ruth e Abigail simplesmente escutando as suas histórias, né? Os seus relatos. E quando então ele se referiu ao que foi mantido, né? O apedrejamento, a sentença do apedrejamento a Estevão, ela o questionou. Então, nós começamos o estudo aí, ela questionando a necessidade, né, dessa sentença. E ele, meio contrariado, mas explicou, né, e ela percebeu que não tinha como contrariá-lo, né, mas deu o seu ponto de vista, né. Ele explicou as razões e ela aceitou. E então Saulo a convida para que participe da execução da sentença, né? E isso a deixa um pouco perturbada, porque, afinal de contas, isso leva a sua lembrança imediatamente ao suplício de seu pai, né? E de seu irmão, né? Que ela presenciou. Então, ela pede que não vá, mas daí ele diz que é importante que ela vá, né? E ela consegue convencê-lo, então, que pelo menos ela não assista ao apedrejamento desde o início, que possa chegar mais ao final. E ele concorda. Então, assim ficou combinado, né? Alguns dias depois, então ali ele retorna depois para Jerusalém, né? Fazem o seu passeio no jardim, normalmente, namoram, né? Depois ele volta para Jerusalém. E alguns dias depois, então, ela vai para Jerusalém, fica com o noivo e a irmã Dalila, né? Fica hospedada na casa de Dalila, e fica conhecendo a família, os amigos, é muito bem aceita por todos, né? Todos gostaram muito dela. E chega o dia, então, em que ela deveria estar presente, o apedrejamento de Estevão, né? Ela consegue, então, chegar mais ao final e, quando vê Estevão, já todo ensanguentado, abatido, com as roupas rasgadas, né? Ela o reconhece. Ela, então, se espanta ao ver se tratar de Gesiel e começa a dizer para Saulo que é Gesiel, que é o irmão dela, e ele fica muito confuso e não pode acreditar naquilo, que não faz sentido algum, né? Mas ela insiste, né? E pede a ele, então, que ela tenha um minuto com ele, pois que ela precisa estar com ele, o irmão que ela procura há tanto tempo, e ele diz para ela que aquilo era impossível, que o que ela estava pedindo era impossível. E nós terminamos o estudo justamente neste momento em que Saulo se nega a atender o pedido dela, para que ela possa conversar com ele, com o irmão. Então, fizemos a pausa no 9º parágrafo da página 143, para quem tem esta edição do romance. Então, vamos tomar o estudo neste momento, né? E vamos ver o que acontece quando ele nega a ela, né? Mas ela insiste, pedindo a ele pela lei de Moisés. E a história continua. O ex-discípulo de Gamaliel não acreditava na possibilidade de semelhante coincidência.
era demais. Isso era uma coisa completamente fora de qualquer... Jamais haveria de passar algo desse sentido na cabeça dele. Além do mais, havia a diferença do nome. Convinha esclarecer esse ponto antes de tudo. O irmão era Gesiel, não é? E este era Estevão. Que nome? Como assim? Tem outro nome, né? Certo, a falsa impressão de Abigail se desfaria ao primeiro contato direto com o agonizante. Sua índole sensível e afetuosa justificava o que, a seu ver, era um absurdo. Conjugando essas reflexões de um segundo, falou à noiva com autoridade. Irei contigo identificar o moribundo, mas até que o possamos fazer, cala as tuas impressões. Nenhuma palavra, ouviste? É necessário não esquecer a respeitabilidade do local em que te encontras. Então, ele trazendo essa questão de que mulher nenhuma ia ao templo. Por mais que o apedrejamento estivesse acontecendo do lado de fora, era nas cercanias, né? Então, ele está ali alertando a ela que ela se mantenha sem deixar transparecer, né, o que ela está achando que é, aquele absurdo, né? Logo após, chamava um funcionário de alta categoria secamente. Manda levar o cadáver para o gabinete dos sacerdotes. Senhor, respondeu o outro respeitoso, o condenado ainda não está morto. Não importa. Vai assim mesmo, pois arrancar-lhe-ei a confissão do arrependimento na hora extrema. Então, ele criou essa situação para justificar o fato de recolher o moribundo. A determinação foi cumprida sem mais demora, enquanto Saulo mandou servir, de modo geral, aos amigos e admiradores, várias ânforas de vinho delicioso, por comemorarem o seu primeiro triunfo. Depois, sem o carregado, apreensivo, esgueirou-se, né, dirigiu-se quase sorrateiramente até a sala reservada aos sacerdotes de Jerusalém, em companhia da noiva. Atravessando os grupos que o saudavam com frenéticas exclamações, o moço tarcense parecia aliado de si mesmo. Conduzia Abigail pelo braço delicadamente, mas não lhe dirigia a palavra. A surpresa emudecera-o. E se Estevão fosse, de fato, aquele Gesiel que aguardavam com tamanha ansiedade? Absorvido em angustiosas reflexões, penetraram na câmara solitária. O jovem doutor ordenou a retirada dos auxiliares, fechou cuidadosamente a porta. Abigail aproximou-se do irmão, ensanguentado, com infinita ternura. E como se sentisse chamado à vida por uma força poderosa e invencível, ambos notaram que a vítima movia a cabeça sangrenta. Evidenciando o penoso esforço da derradeira agonia, Estevão murmurou: Abigail, confirmando então que ele era Gesiel. Aquela voz era quase um sopro, mas o olhar estava calmo, límpido. Ouvindo-lhe a expressão vacilante e arrastada, o jovem tarcense recuou, tomado de espanto. Que significava tudo aquilo? Não poderia duvidar. A vítima de sua perseguição implacável era o irmão bem amado da mulher escolhida. Que mecanismo do destino engendraria, produziria semelhante situação que lhe havia de amargurar toda a vida? Onde estava Deus que não o inspirara no dédalo de circunstâncias que o levaram até aquele irremediável, cruel desfecho? Sentiu-se possuído de um pesar sem limites. Ele, que elegera Abigail, o anjo tutelar da existência, seria obrigado a renunciar a esse amor para sempre. O orgulho de homem não lhe permitiria desposar a irmã do suposto inimigo, confessado e julgado reles criminoso. Aturdido, deixou-se ali ficar, como se força incoercível o chumbasse ao solo, transformando-o em objeto de insuportáveis ironias. Gesiel
exclamou Abigail, osculando, beijando e regando de lágrimas a fronte do moribundo. Como te vejo eu? Parece que o suplício te durou desde o dia em que nos separamos. E soluçava. Estou bem, disse o discípulo de Jesus, fazendo o possível por mover a destra quebrada e deixando perceber o desejo de acariciar-lhe os cabelos, como nos dias da meninice e da primeira juventude. Não chores, estou com o Cristo. Quem é o Cristo? Murmurou a jovem. Por que te chamam Estevão? Como te modificaram assim? Jesus é o nosso Salvador, explicava o agonizante, no propósito de não perder os minutos que se escoavam céleres. Agora chamam-me Estevão, porque um romano generoso me libertou, mas pediu absoluto segredo. Perdoa-me, foi por gratidão que obedeci ao conselho. Ninguém será reconhecido a Deus se não mostrar agradecimento aos homens. Vendo que a irmã prosseguia em soluços, continuou. Sei que vou morrer, mas a alma é imortal. Sinto deixar-te, quando mal torno a ver-te, mas hei de ajudar-te no lugar em que estiver. Ouve, Gesiel, exclamou a irmã num desabafo. Que te ensinou esse Jesus para te levar a um fim tão doloroso? Quem assim abandona um servo leal, não será antes um senhor cruel? O moribundo pareceu admoestá-la com o olhar. Não penses dessa maneira, prosseguiu com dificuldade. Jesus é justo e misericordioso. Prometeu estar conosco até a consumação dos séculos. Mais tarde compreenderás. A mim, ensinou-me a amar os próprios verdugos. Ela abraçava-o carinhosa, desfeita em lágrimas abundantes. Depois de uma pausa, em que a vítima se revelava nos derradeiros instantes da vida material, viu-se que Estevão se agitava em esforços supremos. Com quem te deixarei? Este é meu noivo, esclareceu a jovem, apontando o moço de Tarso, que parecia petrificado. O moribundo contemplou-o sem ódio e acentuou. Cristo os abençoe. Não tenho no teu noivo um inimigo, tenho um irmão. Saulo deve ser bom e generoso. Defendeu Moisés até o fim. Quando conhecer Jesus, servi-lo-á com o mesmo fervor. Sê para ele a companheira amorosa e fiel. A voz do pregador do caminho, porém, estava agora rouca e quase imperceptível. Nas vascas da morte, nos estertores, contemplava Abigail fraternalmente enternecido. Ouvindo-lhe as últimas frases, o doutor de Tarso fizera-se lívido. Queria ser odiado, maldito. A compaixão de Estevão, fruto de uma paz que ele, Saulo, jamais conhecera no fastígio, no apogeu das posições mundanas, impressionava-o fundamente. Entretanto, sem saber porquê, a resignação e a doçura do agonizante assaltavam-lhe o coração enrijecido. Ele estava incomodado com aquele bem-estar, apesar dos pesares, que Estevão sentia e transmitia. Deixava transparecer mesmo. Trabalhava, porém, intimamente para não se comover com a cena dolorosa. Não se dobraria por uma questão de sentimentalismo. Abominaria aquele Cristo que parecia requisitá-lo em toda parte, a ponto de colocar-se entre ele e a mulher adorada. O cérebro atormentado do futuro rabino suportava a pressão de 1000 fogos. Desprezar o orgulho de família e eleger Abigail para companheira de lutas, embora lhe não conhecesse os ascendentes familiares. Amava-o pelos laços da alma. Descobrira no seu delicado coração feminino tudo quanto havia sonhado nas cogitações de ordem temporal. Ela sintetizava suas esperanças de moço.
Era o penhor do seu destino, representava a resposta de Deus aos apelos da sua juventude idealista. Vamos lembrar que ele não teve uma namorada, ele se guardou para aquela que ele elegeria. E ele elegeu Abigail. Então, ele está ainda guardado para ela. Ele a ama profundamente e agora ele está vendo tudo isso se esvair entre os dedos. Agora, abrira-se entre ambos um abismo profundo. Irmã de Estevão. Ninguém ousara afrontar-lhe a autoridade na vida, a não ser aquele ardoroso pregador do caminho, cujas ideias jamais se poderiam casar com as suas. Detestava aquele rapaz apaixonado pelo ideal exótico de um carpinteiro e tinha culminado nos propósitos de vingança. Se desposasse Abigail, jamais seriam felizes. Ele seria o verdugo, ela a vítima. Além disso, sua família, aferrada ao rigorismo das velhas tradições, não poderia tolerar a união, depois de conhecidas as circunstâncias. Levou as mãos ao peito, dominado por angustioso desalento. Em pranto, Abigail acompanhava a agonia dolorosa do irmão, cujos derradeiros minutos se escoavam lentamente. Penosa emoção apossara-se de todas as suas energias. Na dor que a dilacerava nas fibras mais sensíveis, parecia não ver o noivo que lhe seguia os menores movimentos, entre surpreso e estarrecido. Com muito cuidado, a jovem sustinha a fronte do moribundo, depois de haver sentado para aconchegá-lo carinhosamente. Observando que o irmão lhe lançava o último olhar, exclamou, angustiada: Gesiel, não te vás. Fica conosco. Nunca mais nos separaremos. Ele, quase a expirar, ciciava, ele sibilava. A morte não separa os que amam. E como se houvera lembrado algo de muito grato ao coração, arregalou os olhos desmesuradamente, em uma expressão de imenso júbilo. Como no Salmo de Davi, dizia arrastadamente, podemos dizer que o amor e a misericórdia seguiram todos os dias de nossa vida. Aqui se referindo, então, ao versículo 6 do Salmo 23. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Então, ele trazendo o Salmo para os dois. Podemos dizer que o amor e a misericórdia seguiram todos os dias de nossa vida. A jovem escutava-lhe as derradeiras palavras, comovidíssima. Enxugava-lhe o suor sanguinolento do rosto, que se iluminava de uma serenidade superior. Abigail murmurava ainda como num sopro. Vou-me em paz. Quisera ouvir-te na prece dos aflitos e agonizantes. Ela havia sido interrompida pelo questor Licínio Minúcio, lembram? Quando o pai jazia e ela começou a trazer a prece dos aflitos e agonizantes. E foi interrompida, porque ela criou um ambiente de muita emoção. E Minúcio mandou que ela se calasse e mandou que a retirassem dali. Foi quando ela nunca mais viu o irmão. Né? Dali ela saiu, nunca mais se viram. Ela recordou os últimos momentos do suplício do genitor, no dia inesquecível da separação nos calabouços do Corinto. De relance, compreendeu que ali outras forças se encontravam em jogo. Não mais Licínio Minúcio por um terrível engano. Não, desculpa, eu pulei uma linha. Não mais Licínio Minúcio e os sequazes cruéis, mas o próprio noivo transformado em verdugo por um terrível engano.
Afagou com mais carinho a cabeça sangrenta. Conchegou o moribundo ao coração como se fosse uma adorável criança. Então, embora rígido e inquebrantável na aparência, Saulo de Tarso observou mais nitidamente o quadro que nunca mais lhe sairia da imaginação. Guardando o moribundo no regaço fraterno, a jovem elevou o olhar para o alto, mostrando as lágrimas que lhe caíam pungentes. Não cantava, mas a oração lhe saía dos lábios como a súplica natural do seu espírito a um pai amoroso que estivesse invisível. Senhor Deus, Pai dos que choram, dos tristes, dos oprimidos, fortaleza dos vencidos, consolo de toda a dor. Embora a miséria amarga dos prantos de nosso erro, desse mundo de desterro, clamamos por vosso amor. Nas aflições do caminho, na noite mais tormentosa, vossa fonte generosa é o bem que não secará. Sois em tudo a luz eterna da alegria e da bonança, nossa porta de esperança que nunca se fechará. No mundo da iniquidade, quando vem a tempestade sobre as flores da ilusão, ó Pai, sois a luz divina, o cântico da certeza, vencendo toda a vencendo toda aflição. No dia da nossa morte, no abandono, no tormento, trazei-nos o esquecimento da sombra, da dor do mal, que nos últimos instantes sintamos a luz da vida, renovada e redimida na paz ditosa e imortal. Senhor Deus. Terminada a prece, Abigail tinha o rosto orvalhado de pranto. Sob a carícia suave de suas mãos, Gesiel aquietara-se. Palidez de neve caracterizava-lhe a face cadavérica, aliada à profunda serenidade fisionômica. Saulo compreendeu que ele estava morto. Enquanto a jovem de Corinto se levantava cuidadosamente, como se o cadáver do irmão requisitasse toda a ternura do seu espírito bondoso, o moço tarcense aproximava-se de senho carregado e falou com austeridade. Abigail,
tudo está consumado e tudo terminou, também entre nós. A pobre criatura voltou-se com assombro. Então não lhe bastavam os golpes recebidos? Seria possível que o noivo amado não tivesse uma palavra de conciliação generosa naquela hora difícil da sua vida? Receberia a humilhação mais fria com a morte de Gesiel e, ainda por cima, o abandono? Consternada por tudo que viera encontrar em Jerusalém, entendeu que precisava utilizar todas as energias para não cair nas provas ríspidas que lhe haviam sido reservadas. E viu logo que no orgulho de Saulo não encontraria consolação. No momento, chegou às mais latas, às mais amplas conclusões quanto ao papel que lhe competia em tão embaraçosas conjunturas. Sem recorrer à sensibilidade feminina, cobrou ânimo e falou com dignidade e nobreza. Tudo terminado entre nós, por quê? O sofrimento não deveria escorraçar o amor sincero. Não me compreendes? Replicou o orgulhoso rapaz, sendo muito duro. Vamos ver aqui, ele está sendo de uma dureza, de até uma crueldade. Ele não esperou um momento para falar isso depois, trazer essas questões, não, ele foi imediato, no momento de maior sofrimento de Abigail. Né? Não me compreendes? Replicou o orgulhoso rapaz. Nossa união tornou-se inexequível, irrealizável, né? Impossível. Não poderei desposar a irmã de um inimigo de maldita memória para mim. Fui infeliz escolhendo esta ocasião para a tua visita a Jerusalém. Sinto-me envergonhado não só diante da mulher com quem nunca mais poderei unir-me pelo matrimônio, como perante os parentes e amigos, pela situação amarga que as circunstâncias interpuseram no meu caminho. Vamos lembrar, né, que nós já vimos nesse mesmo romance, nesse estudo, né, que o judaísmo ensinava a odiar o inimigo. Que para ele era Estevão. Então ele tinha que ser assim, ele tinha que odiar. E para cumprir a lei, né, para manter esse ódio, ele abriu mão de seu grande e único amor. Então estava acima, o amor estava acima de tudo. Né? A lei estava acima de tudo, estava acima do amor, acima dos sonhos que ele tinha com ela, né? De tudo aquilo que eles planejavam, ficou imediatamente em segundo plano, porque a lei era soberana. Ele levava tudo na ponta mesmo, ele era muito certeiro, ele levava as coisas muito como tinha que ser, a lei é assim e ponto. Sem falar que Estevão era um grande inimigo porque mexeu no orgulho dele, botou o dedo na ferida, o humilhou, ele se sentiu, não com intenção, Estevão não humilhou por humilhar, né? Querendo humilhar, ele que se sentiu humilhado. E o agravante era que foi na frente de todos. Né? Abigail estava pálida e penosamente surpreendida. Saulo, Saulo, não te envergonhes perante meu coração. Gesiel morreu estimando-te. Seu cadáver nos escuta, acentuava com doloroso acento. Então, ele abençoou a união dos dois. Ele sabia que Saulo era um bom homem porque ele defendeu Moisés até o fim. E que, quando conhecesse Jesus, ele faria o mesmo. Ele sabia. Então, ele ficou feliz que ele era o noivo da irmã e não tinha nenhum ódio pelo seu algoz. Mas isso era demais para Saulo. Né? Saulo não conseguia compreender isso. Não posso obrigar-te a desposar-me, mas não transformes nossa afeição em ódio surdo. Sê meu amigo. Ser-te-ei eternamente grata pelos meses de ventura que me deste.
Voltarei amanhã para a casa de Ruth. Não te envergonharás de mim. A ninguém direi que Estevão era meu irmão, nem mesmo a Zacarias. Não quero que algum amigo nosso te considere um carrasco. A bondade de Abigail. A mostra do amor que ela tem por ele. Observando-a naquela generosidade humilde, o moço de Tarso teve ímpetos de estreitá-lo ao coração, como se o fizera uma criança. Ele estava em pleno conflito, né? Era um conflito só que ele vivia neste momento aqui. Quis avançar, apertá-la contra o peito, cobrir-lhe de beijos a fronte bondosa e inocente. Súbito, porém, vieram-lhe à mente seus títulos e atribuições. Via Jerusalém revoltada, tisnando-lhe a reputação de amargas ironias. O futuro rabino não poderia ser vencido. O doutor da lei rígida e implacável devia sufocar o homem para sempre. Então, aqui vemos, né, que o doutor da lei era a personagem principal. O homem estava sufocado para sempre. Mostrando-se impassível, replicou em tom áspero: aceito o teu silêncio em razão das lamentáveis ocorrências deste dia. Voltarás amanhã para a casa de Ruth, mas não deves esperar a continuação de minhas visitas, nem mesmo por cortesia injustificável, porque na sinceridade dos de nossa raça, os que não são amigos são inimigos. A irmã de Jesiel recebia aquelas explicações com espanto profundo. Então, abandonas-me inteiramente assim? Perguntou entre lágrimas. Não estás desamparada, murmurou inflexivelmente. Tens os teus amigos da estrada de Jope. Mas afinal, por que odiaste tanto meu irmão? Ele foi sempre bondoso. Em Corinto, nunca ofendeu a ninguém. Era pregador do malfadado carpinteiro de Nazaré, né, do desgraçado carpinteiro de Nazaré. Esclareceu contrafeito e ríspido. Além disso, humilhou-me diante da cidade inteira. Abigail, compelida pela severidade das respostas, calou-se inteiramente. Que poderia ter o Nazareno para atrair tantas dedicações e provocar tantos ódios? Até ali, não se interessara pela figura do famoso carpinteiro, que morrera na cruz como malfeitor, mas o irmão lhe dissera ter encontrado nele o Messias. Para seduzir um caráter cristalino como Jesiel, o Cristo não poderia ser um homem vulgar, um homem comum. Lembrava o passado do irmão para considerar que, no caso da rebeldia paterna, conseguira manter-se acima dos próprios laços de sangue para admoestar, para advertir o genitor amorosamente. Se tivera forças para analisar os atos paternos com o preciso discernimento, era preciso que aquele Jesus fosse muito grande para que a ele se consagrasse, oferecendo-lhe a própria vida ao recobrar a liberdade. Jesiel, a seu ver, não se enganaria. Conhecendo-lhe a índole de berço, não era possível que se deixasse iludir em suas convicções religiosas. Sentia-se agora atraída para aquele Jesus desconhecido e odiado injustamente. Ele ensinara o irmão a bem-querer os próprios verdugos. Que lhe não reservaria, pois, ao seu coração sedento de carinho e de paz? As últimas palavras de Jesiel exerciam sobre ela uma influência profunda. Abismada, em profundas cogitações, notou que Saulo abrira a porta, chamando alguns auxiliares que se precipitaram para cumprir-lhe as ordens. Em poucos minutos, os despojos de Estevão eram removidos, enquanto amigos numerosos cercavam o jovem par, expansivamente loquazes e satisfeitos. — Que é isto? — perguntou um deles a Abigail, ao notar-lhe a túnica manchada de sangue.
O sentenciado era israelita, atalhou o moço tarcense, desejoso de antecipar explicações. E, como tal, amparamo-lo na hora extrema. Um olhar mais severo deu a entender à jovem quanto devia conter as emoções próprias, longe e acima das ocorrências verídicas. Ela tinha que fazer um teatro ali. Tinha que engolir suas lágrimas, engolir tudo aquilo que estava sentindo, toda a tristeza que lhe ia no peito, não só pela morte do irmão, como também pelo fim do noivado com Estevão. Daí a minutos, o velho Gamaliel chegava e solicitava ao ex-discípulo alguns momentos de atenção em particular. Saulo, disse bondoso, espero partir na semana próxima para além de Damasco. Vou descansar junto de meu irmão e aproveitar a noite da velhice para meditar e repousar o espírito. Já fiz a necessária notificação no Sinédrio e no templo e acredito que dentro de poucos dias serás efetivamente provido no meu cargo. O interpelado fez um ligeiro gesto de agradecimento, cuja frieza mal disfarçava o abatimento que lhe ia na alma. Entretanto, prosseguia o generoso rabino solicitamente, tenho um último pedido a fazer-te. É que tenho Simão Pedro em conta de um amigo. Esta confissão poderá escandalizar-te, mas sinto-me bem ao fazê-la. Acabo de receber sua visita, pedindo a minha interferência para que o cadáver da vítima de hoje seja entregue à Igreja do Caminho, onde será sepultado com muito amor. Sou o intermediário do pedido e espero não me recuses o obséquio. Dizeis vítima? Perguntou Saulo admirado. A existência de uma vítima pressupõe um algoz, e eu não sou verdugo de ninguém. Defendi a lei até o fim. Gamaliel compreendeu a objeção e replicou. Não vejas laivo de recriminação, né? Não vejas uma nódoa, uma marca de recriminação nas minhas palavras. Nem a hora, nem o local, tampouco, se prestam a discussões. No entanto, para não faltar a sinceridade que em mim sempre conheceste, devo dizer-te, rapidamente, que venho chegando a profundas conclusões a respeito do chamado carpinteiro de Nazaré. Tenho refletido maduramente na sua obra entre nós. Todavia, estou velho e alquebrado para iniciar qualquer movimento renovador no seio do judaísmo. Em nossa existência, chega uma fase em que não nos é lícito intervir nos problemas coletivos. Todavia, em qualquer idade, podemos e devemos operar a iluminação ou o aprimoramento de nós mesmos. É o que vou fazer. O deserto, na majestade silenciosa do insulamento, da solidão, do isolamento, constitui sempre a sedução dos nossos antepassados. Sairei de Jerusalém, fugirei do escândalo que as minhas novas ideias e atitudes certo provocariam. Buscarei a solidão para encontrar a verdade. Saulo de Tarso estava estupefato. Também Gamaliel parecia sofrer a influenciação de estranhos sortilégios. Sem dúvida, os homens do caminho o enfeitiçaram, desbaratando-lhe as últimas energias. O velho mestre acabara capitulando em uma atitude de consequências imprevisíveis. Ia impugnar, discutir, chamá-lo à realidade, quando o venerando mentor da mocidade farisaica, deixando entrever que percebia as vibrações antagônicas do seu espírito ardoroso, sentenciou. Já sei o teor da tua resposta íntima. Julga-me fraco, vencido, e cada qual analisa como pode, mas não me leves ao enfado, não me leves ao tédio das controvérsias. Aqui estou somente para solicitar-te um favor e espere não o negues. Poderei providenciar para remover os despojos de Estevão imediatamente?
Via-se que o moço de Tarso hesitava, premido por singulares pensamentos. Concede, Saulo. É o último obséquio ao velho amigo. Concedo, disse afinal. Gamaliel despediu-se com um gesto de sincero reconhecimento. Novamente, rodeado de muitos amigos que procuravam alegrá-lo, o jovem doutor da lei revelava-se muito alheio de si mesmo. Debalde, em vão, erguia a taça das saudações. Vamos lembrar aqui que ele imaginava que esse dia seria completamente diferente. Neste momento, ele estaria realmente feliz, levantando as taças, brindando, orgulhoso do feito. Mas tantas coisas se passaram, né? Saber que aquele homem era o irmão da sua amada, o término do noivado, a confissão de Gamaliel, ele estava ali vivendo momentos completamente diferentes daqueles que ele imaginava que iria viver nesse dia. O olhar vago, cismativo, pensativo, demonstrava o profundo alinhamento em que se engolfara, em que se concentrara. Os inesperados acontecimentos acarretaram-lhe à mente um turbilhão de pensamentos angustiados. Queria pensar, desejava recolher-se em si mesmo para o exame necessário das novas perspectivas do seu destino, mas, até o pôr do sol, foi obrigado a manter-se no quadro das convenções sociais, atendendo aos amigos até o fim. Alegando necessidade de trocar as vestes ensanguentadas, Abigail retirara-se logo após a entrevista de Gamaliel. Na casa de Dalila, entretanto, a pobrezinha foi acometida de febre alta, penalizando e alarmando a todos os que lá se encontravam. É uma febre trazida pelas emoções, uma febre emocional mesmo. Ela realmente estava num momento de muita dor. Ao cair da noite, Saulo regressava ao lar da irmã, onde lhe comunicaram o estado da enferma. Resolvido a imprimir novos rumos à sua vida, procurou sufocar a própria emoção para encarar os fatos com a naturalidade possível. Em lágrimas, a jovem de Corinto pediu que a reconduzissem à casa de Zacarias, receando a marcha da enfermidade. Em vão, Dalilas e os parentes procuraram intervir com recursos afetuosos. A súplica de Abigail ao espírito enérgico de Saulo foi exposta comovedoramente. E dentro da severidade que lhe caracterizava as atitudes, o ex-discípulo de Gamaliel tomou todas as providências para satisfazê-la. E à noitinha, com muito cuidado, modesta carreta saía de Jerusalém pela estrada de Jope. Ruth recebeu a jovem nos braços, emocionada e aflita. Ela, o marido, recordaram então que somente com a morte do pai, Abigail tivera febre tão alta, acompanhada de abatimento tão profundo. De senho carregado, Saulo os ouvia, esforçando-se por dissimular a emoção. Enquanto os amigos da jovem procuravam assisti-la carinhosamente, o futuro rabino, sucumbido num vulcão, num turbilhão de ideias antagônicas, dirigia-se para Jerusalém com a intenção de não mais voltar a Jope. Então seguiu, tomou a estrada de Jope, com destino a Jerusalém, com a intenção de nunca mais voltar. E aqui termina o capítulo, o 8º capítulo. E nós vamos, então, começar o capítulo 9, intitulado Abigail Cristã. Desde o martírio de Estevão,
Agravara-se em Jerusalém um movimento de perseguição a todos os discípulos ou simpatizantes do caminho. Como se fora tocado de verdadeira alucinação, ao substituir Gamaliel nas funções religiosas mais importantes da cidade, Saulo de Tarso deixava-se fascinar por sugestões de fanatismo cruel. Impiedosas devassas foram ordenadas a respeito de todas as famílias que revelassem inclinação e simpatia pelas ideias do Messias Nazareno, que era agora o grande inimigo. Né? Ele tinha no carpinteiro Nazareno, seu grande inimigo, aquele que culpava pelo fim de seu noivado. A igreja modesta, onde a bondade de Pedro prosseguia socorrendo os mais desgraçados, era rigorosamente guardada por soldados, com ordem de impedir as prédicas nas pregações que representavam o brando consolo dos infelizes. Obcecado pela ideia de resguardar o patrimônio farisaico, o moço tarcense entregava-se aos maiores desmandos e tiranias. Homens de bem foram expulsos da cidade por meras suspeitas. Quer dizer, começou para ele com Estevão, mas depois todos. Ele se tornou realmente cruel com aqueles da Igreja do Caminho. Os operários honestos e até mães de família eram interpelados em escandalosos processos públicos que o perseguidor fazia questão de movimentar. Iniciou-se um êxodo de grandes proporções, como Jerusalém de há muito não via. Então, eles começaram a fugir de Jerusalém. E o que isso trouxe? Ele, na intenção de acabar com a Igreja do Caminho, ele simplesmente a espalhou, porque todos iam para onde quer que fossem, levando as histórias de Jesus, para onde quer que fossem morar. Então, eles realmente, nesse êxodo de Jerusalém, eles espalharam a Boa Nova. A cidade começou a despovoar-se de trabalhadores. O caminho havia seduzido para suas doces consolações a alma do povo, cansada na incompreensão e no sacrifício. Livre das prestigiosas advertências de Gamaliel, que se retirara para o deserto e sem a carinhosa assistência de Abigail, que lhe facultava de generosas inspirações, o futuro rabino parecia um louco, em cujo peito e coração estivesse ressequido. Em vão, mulheres indefesas suplicavam-lhe piedade. Inutilmente, crianças misérrimas pediram complacência para os pais, abandonados como prisioneiros infelizes. O moço de Tarso parecia dominado por uma indiferença criminosa. As rogativas mais sinceras encontravam no seu espírito um rochedo áspero. Incapaz de compreender as circunstâncias que lhe haviam modificado os planos e esperanças da vida, imputava o insucesso dos seus sonhos de mocidade àquele Cristo que não conseguira entender. Odiá-lo-ia o tempo que vivesse. Não sendo possível encontrá-lo para uma vingança direta, persegui-lo-ia na pessoa dos seus caudatários, dos seus serviçais, dos seus seguidores, por meio de todos os caminhos. Ao seu ver, era ele, Jesus, o carpinteiro anônimo, o causador dos seus fracassos em relação ao amor de Abigail, agora envenenado no seu coração impulsivo por sentimentos estranhos, que dia a dia cavavam profundos abismos entre sua figura inovidável e as lembranças que lhe eram mais carinhosas. Não mais voltar à casa de Zacarias, e embora os amigos da estrada de Jope instassem por suas notícias, mantinha-se irredutível no círculo do seu egoísmo sufocante. De vez em quando, sentia-se premido por uma saudade singular.
Experimentava imensa falta de ternura de Abigail, cuja lembrança nunca mais se lhe havia apartado da alma enrijecida e ansiosa. Mulher alguma poderia substituí-la no caminho do seu coração, no carinho do seu coração. Entre angústias extremas, recordava a agonia de Estevão, sua invejável paz de consciência, as palavras de amor e de perdão. Em seguida, via a noiva genuflexa, ajoelhada, implorando-lhe amparo, com um clarão de generosidade nos olhos súplices. Jamais esqueceria aquela prece angustiada e comovedora que ela fizera ao abraçar o irmão nos derradeiros instantes da vida. Não obstante, a perseguição cruel que o transformara em mola central de todas as atividades contra a igreja humilde do caminho, Saulo sentia que as necessidades espirituais se multiplicavam no espírito sedento de consolação. Então, aqui ele estava vivendo, né, sentindo o amor, sentindo a saudade, sentindo tristeza pelo rumo que as coisas tomaram. Ele era bárbaro, ele era um homem malvado, ele vinha agindo como tal. Mas não de todo, porque um homem que sente, que tem essas sensações e sentimentos que são descritos por Emmanuel aqui, não são de todo malvados, bárbaros. 8 meses de lutas incessantes passaram sobre a morte de Estevão, quando o moço tarcense, capitulando ante a saudade e o amor que lhe dominavam a alma, resolveu rever a paisagem florida da estrada de Jope, onde, por certo, reconquistaria o afeto de Abigail, de maneira a reorganizarem todos os projetos de um futuro ditoso. Então, aqui nós temos, né, o arrependimento, a vontade de reverter, né, a atitude tomada, voltar a buscar a mulher amada. 8 meses se passaram, sem jamais ir até ela, sem jamais atender o chamado daqueles que lá estavam. E ele chega aqui às raias da arrogância. Isso é uma arrogância dele, né? Na sua superioridade, ele acha que ela estará lá aguardando. Parada, aguardando que ele se resolvesse com o dia, né? Ou a própria vida, se não ela, se não Abigail, que a vida não tivesse tomado outros rumos. Para ele, tudo estava como no dia que ele saiu de Jope, que ele a deixou, que veio embora para nunca mais voltar. E agora, vivendo tanta saudade, vivendo sentindo todo esse amor que não se desfez com a distância, né? Toda essa tristeza, agora ele estava aí vendo a possibilidade de se unir à irmã do inimigo. Vamos ver. Tomou o carro minúsculo com o coração opresso. Quantas hesitações não vencera para retomar a antiga situação, humilhando a vaidade de homem convencionalista e inflexível. Tudo tem a ver, mesmo neste momento, com orgulho. A luz crepuscular enchia a natureza de reflexos de ouro fulgurante. Aquele céu muito azul, a verdura agreste, as brisas cariciosas da tarde eram os mesmos. Sentia-se reviver. Sonhos e esperanças continuavam também intangíveis. Refletia na melhor maneira de reaver a dedicação da mulher escolhida, sem humilhação para a sua vaidade. Ainda mesmo assim, mesmo ele querendo voltar e voltando, né? Não é só querendo, voltando
para revê-la, para retomar as coisas de onde haviam parado, ele ainda trata do que a questão é uma humilhação para a sua própria vaidade. Contar-lhe-ia sua desesperação, diria das suas insônias. Esses eram os planos, né, que ele tinha. Ele, no caminho, está lá, pensando nisso tudo. Diria das suas insônias, da continuidade do imenso amor que nenhuma circunstância conseguira destruir. Embora mantivesse firme o propósito de omitir toda e qualquer alusão ao carpinteiro de Nazaré, falaria a Abigail do remorso, por não lhe haver estendido mãos amigas no instante em que todas as esperanças de sua alma feminina se haviam abalado ante o imprevisto da morte dolorosa do irmão, em circunstâncias tão amargas. Esclareceria os detalhes de seus sentimentos. Havia de referir-se à recordação indelével da sua prece angustiosa e ardente, quando Estevão penetrava os umbrais da morte. Atraí-la-ia ao coração que jamais a esquecera, beijar-lhe-ia os cabelos, formularia novos projetos de amor e felicidade. E aqui, em pleno relato dos planos de Saulo de Tarso, vamos fazer a nossa pausa do estudo. Vamos orar? Amado Mestre Jesus, agradecemos o estudo de hoje. Quantas lições, como podemos ver os males que o orgulho traz. Que nós possamos, Senhor, em nossa caminhada evolutiva, deixarmos para trás tal sentimento. Que possamos nos desfazer no caminho do orgulho, da vaidade. Que possamos trazer para nós que o que importa realmente é o amor que tenhamos por todos. Ajuda-nos, Senhor, nesta mudança interior, para que possamos seguir progredindo em direção ao nosso Pai Celestial. Que assim possa ser, graças a Deus. E é isso, amigos queridos, nos veremos novamente aqui no canal Espírita para dar continuidade ao estudo da obra Paulo Estevão na próxima semana, se Deus quiser. Que a paz de Jesus esteja com todos nós. Até lá.